Sabe quando o mundo pede um novo caminho? Pois é, a gente está vivendo isso no Pará, onde a floresta encontra a indústria e a produção do alumínio da Hydro começa. Vamos ser sinceros? Produzir alumínio gera impacto. O setor representa 2% das emissões globais de CO2, então é preciso ação. Mas olha, a gente está mudando muita coisa. O alumínio da Hydro hoje já tem menos de 1/4 da pegada de carbono da média mundial. E já foram mais de 3.500 hectares reflorestados. Só que não basta, né? Porque o alumínio está no celular que eu tô segurando. Tá no carro, no avião, no prédio, na lata. Ele tá em tudo. Por isso, a gente decidiu ser parte da solução, operar com diálogo e responsabilidade, descarbonizar passo a passo e fazer isso junto com as pessoas, junto com você. Hydro, mudando o jogo do alumínio. É isso, bora junto? Os minerais críticos são essenciais para atender a crescente demanda de um mundo em transição. O fornecimento seguro e responsável de cobre e níquel é essencial para viabilizar as tecnologias que transformarão o futuro, da transição energética à inteligência artificial, incluindo os setores aeroespacial e de defesa. Somos a Vale Metais Básicos. Estamos presentes no Canadá, Brasil, Indonésia, Reino Unido e Japão, com operações de cobre e níquel que são líderes no setor. Atendemos clientes em todo o mundo. Nosso propósito é claro: fornecer segurança mineral para um mundo em transição. Esse é um papel que exercemos de forma responsável há mais de 100 anos. E à medida que o mundo muda, nós também estamos mudando. Estamos nos transformando em uma organização enxuta, ágil e orientada ao empreendedorismo, construída com base na segurança, na sustentabilidade e na confiança. Maximizamos valor ao entregar desempenho confiável e investir em nosso crescimento único. Estamos vivendo nosso propósito de forma responsável e sustentável, como parceiro preferencial para um fornecimento confiável e de baixo carbono. Nós somos a nova VBM. Construir um futuro melhor é responsabilidade de todos nós. O mundo não para de crescer e a demanda por recursos essenciais produzidos de forma consciente também aumenta, como o cobre, utilizado na transição energética e nos carros elétricos, como o potássio, importante para a segurança alimentar global. Produzir estes recursos de forma responsável é o nosso compromisso. BHP, Recursos Minerais para um mundo melhor. Boa tarde a todos e todas, sejam todos bem-vindos de volta à segunda parte do dia do Seminário Internacional de Minerais Críticos e Estratégicos, em seu segundo e último dia de atividades. Reforçamos que nas sessões simultâneas utilizaremos o formato silencioso, sem som ambiente aberto. Portanto, todos deverão utilizar os fones de ouvido disponibilizados para acompanhar as apresentações, selecionando o canal indicado na tela correspondente à palestra desejada. Lembramos mais uma vez, solicitamos a gentileza da plateia não manifestar palmas por meio da sua manifestação mesmo ao final de cada apresentação, para não atrapalhar as demais apresentações. Portanto, sugerimos que as manifestações sejam feitas por meio de balançando as mãos, como feito em libras.
Teremos agora, então, convidamos a mediadora e os painelistas do painel 14, cujo tema é Terceiro Estudo IBRAM-CETEM sobre cadeias industriais prioritárias para a produção de minerais críticos e estratégicos no Brasil e lançamento no Green Paper. Sejam todos bem-vindos, moderadora e os painelistas deste painel. Boa tarde a todos e todas. É um prazer retornar aqui à sessão da tarde, dar início a essa sessão da tarde do segundo dia do Seminário Internacional de Minerais Críticos e Estratégicos, com a apresentação do terceiro trabalho que o CETEM faz em parceria com o IBRAM. Então, é a trilogia, nesse momento, né, em que mais um estudo está sendo elaborado para ajudar na construção das políticas públicas e das ações para a instituição da cadeia produtiva dos minerais críticos e estratégicos. Nesse momento, tenho aqui ao meu lado o professor Amaro Pereira. Ele é economista formado pela Universidade Federal Fluminense, com mestrado e doutorado pelo Programa de Planejamento Energético da COP, UFRJ, onde hoje ele é professor. Temos também um vídeo da pesquisadora Lúcia Xavier, do CETEM, que coordena o estudo com o IBRAM, que vai fazer o detalhamento do que é esse terceiro estudo. Lúcia, ela é pesquisadora titular do Centro de Tecnologia Mineral e atua nas áreas de mineração urbana, estudos prospectivos geopolíticos e economia circular. Eu sou Silvia França, sou tecnologista do CETEM e estou diretora. Vamos fazer um comentário sobre a ementa do painel para situar vocês sobre o que é que vai ser apresentado aqui. Segura aí para mim, por favor. Muitos papéis. Então, o IBRAM e o CETEM vêm publicando estudos de políticas públicas, fomento a investimentos potencial de reservas, localização de minas ativas, como também de mapeamento de empresas e o Roadmap Tecnológico Brasil. Todos os conteúdos estão disponíveis no site do IBRAM, na parte de e-book. Esse terceiro estudo, que apresentaremos agora, uma prévia dele, é uma abordagem sobre as empresas e a estruturação das cadeias industriais prioritárias para a produção de minerais críticos e estratégicos no Brasil. Nesse painel, número 14, nós lançaremos o Green Paper, Estratégia para a Regulamentação e Estruturação das Cadeias de Valor dos Minerais Críticos e Estratégicos no Brasil, desenvolvendo o potencial para alcançar a liderança da segurança energética e alimentar. Daqui a pouco, sinalizo para vocês apontarem a câmera dos celulares de vocês para o Green Paper, daqui a pouco, tá? E esse estudo ele está previsto para ser lançado no Exposibran, né, em agosto desse ano, que vai ser realizado em Belo Horizonte, nos dias 24 a 27 de agosto. Estaremos todos lá e espero contar com a presença de todos vocês. Informo que a Lúcia não pôde estar presente, se desculpa, e teremos um vídeo. O professor Amaro faz parte do estudo, é um componente da equipe do estudo, então vai estar aqui para debater e para responder as perguntas que, porventura, vocês queiram fazer. Tá? Então, as perguntas podem ser enviadas a partir do QR Code que tem no crachá. O tablet das perguntas, Mário, eu ainda não recebi. Tá, obrigada. E eu vou começar fazendo um breve histórico sobre os estudos que o CETEM e o IBRAM têm feitos em parceria, que têm dado um grande respaldo para a elaboração das políticas, da política pública para minerais críticos e estratégicos no Brasil.
Então, aqui a gente vai falar sobre as cadeias industriais prioritárias para a produção de minerais críticos e estratégicos no Brasil. E aí, aqui eu tenho o primeiro estudo. Eu lembro quando o Júlio me procurou em 2024. Sílvia, temos um grande desafio. É preciso fazer um estudo de mercado e verificar a situação geopolítica da questão da produção dos minerais críticos e estratégicos. E, nesse contexto, precisamos situar o Brasil. Então, foi aí que surgiu a ideia do primeiro estudo, que foi lançado em 2024. Está automático? Não. Aqui. Isso. E o estudo ele foi estruturado de que maneira? Houve uma abordagem dos requisitos prioritários para a gestão dos minerais críticos e estratégicos no Brasil. Foi feita uma análise de 6 minerais críticos e estratégicos e a elaboração de roadmaps para esses 6 minerais, considerando o cenário atual e a projeção das ações do setor para a transição energética 2030 e para a descarbonização 2050. Foi um sucesso o estudo. Esse estudo serviu de base para a elaboração do PL 2780. E, devido à boa repercussão que o estudo teve, porque, de fato, existia uma falta de informação muito grande com relação às cadeias produtivas mundiais e à situação do Brasil nessas cadeias, então o IBRAM contratou o CETEM para fazer um segundo estudo, que foi o estudo de 2025, E esse estudo de 2025, ele foi estruturado da seguinte maneira. Ele passa automaticamente. Análise da cadeia de valor para 19 minerais críticos e estratégicos. Já houve uma ampliação bem maior, para as cadeias de valor dos minerais, a partir da atuação das empresas no país. Então, foi um trabalho muito importante de entrevistar as empresas, de entender as cadeias produtivas, os possíveis gargalos tecnológicos e de mercado existentes, para poder, então, montar um documento consistente para continuar respaldando a questão das políticas públicas. Dentro desse segundo documento, ainda teve uma análise das definições dos minerais críticos e estratégicos em 21 países, com base nos conceitos do que são os minerais críticos e estratégicos na visão de cada país, e foi feita uma consolidação de informações relevantes para a estruturação da política nacional para minerais críticos e estratégicos, aqui para o Brasil. Nesse terceiro estudo, que é o que nós vamos apresentar agora, o Green Paper, na verdade, a gente vai apresentar a cereja antes do bolo. O bolo virá na Expo IBRAM, nós vamos, então, apresentar qual é a estruturação do estudo e, a partir daí, a pesquisadora Lúcia Xavier fará o detalhamento da proposta do estudo. Então, esse terceiro estudo ele está estruturado na análise de cadeia de valor dos minerais críticos e estratégicos, classificados a partir de um conjunto mínimo de indicadores. Esse é o grande ponto. O grande diferencial desse estudo é a elaboração de indicadores que nos permitam acompanhar a evolução da produção dos minerais críticos e estratégicos no mundo e o Brasil inserido nesse contexto. Então, dentre os indicadores que serão construídos nesse trabalho estão o grau de maturidade dos processos produtivos, o potencial de escalonamento desses processos, a flexibilidade produtiva, possibilidade de substituição, coisas do tipo, o alinhamento aos princípios da circularidade, a oferta mundial e a potencial demanda, a integração das cadeias e características técnicas dos minerais que serão estudados, incluídos aqui nesse terceiro estudo. Eu gostaria de convidar a Cíntia e o Júlio Neri. Você estava na lista. O IBRAM se pronunciará com relação ao estudo e vai falar também sobre a disponibilidade do Green Paper. Obrigada, Cíntia. Obrigada, primeiramente, a vocês todos que estão conosco aqui acompanhando essa agenda. Como bem disse a Sílvia, a gente tem uma feliz parceria desde 2024, mas talvez muito mais longeva
O IBRAM está fazendo 48 anos, desculpa, o CETEM 48 anos e o IBRAM 50 anos, e desde os princípios, né, como foi falado ontem, sempre estivemos muito juntos. Mas, especificamente nessa agenda de minerais críticos, o CETEM já vinha disputando internacionalmente com fortes publicações a respeito dessa agenda. E nada mais natural do que convidá-los a fazer, em parceria com o IBRAM, esse trabalho, né, que está se desdobrando aí já num terceiro estudo. Então, está aí, como disse Lúcia, a cereja, a gente está entregando a cereja antes do bolo, mas estamos abrindo para comentários e sugestões até o dia 30 de junho, então, final desse mês, a gente está dando aí 20 dias para comentários e sugestões a esse Green Paper, né, no sentido de que é um posicionamento setorial. A gente está colhendo opiniões de várias pessoas, os pesquisadores estão entrevistando várias empresas e outros pesquisadores para construírem esse material. E a gente fica feliz quando ouve críticas interessantes dizendo que a fonte está sendo relevante para outros trabalhos. A gente recebe elogios internacionais, e o CETEM sabe disso, que é um dos principais trabalhos a respeito de minerais críticos no Brasil. Está publicado, está traduzido agora também para o inglês. Então, assim que a gente finalizar esse trabalho no final de agosto, publicado, a gente traduz ele para o inglês e a gente está levando o nome da mineração brasileira, né, para essa pujança toda para o cenário internacional. Então, convido a todos a lerem, façam seus comentários, estamos abertos a essas críticas. E, por favor, vamos contribuir aqui também com perguntas no painel. Júlio? Bom, boa tarde a todas e a todos, né? Eu queria aproveitar aqui para, primeiro, aproveitar que vocês ainda estão aqui resistindo até essa hora e, provavelmente, depois das 4, começa todo mundo já a querer ir para casa ou querer voltar para o aeroporto, né? Para, primeiro, agradecer ao CETEM por essa parceria de 3 anos, né? Como eu disse ontem aqui, eu tenho a honra de fazer parte do Comitê Técnico-Científico do CETEM, a convite da própria Silvia. E é um trabalho que assim nos deixa muito satisfeitos, né, com o resultado dele, com esse reconhecimento que ele está tendo. E hoje, dentro do IBRAM, a gente também colocou, né, nós temos agora essa diretriz, né, de traduzir os nossos trabalhos para o inglês e espanhol. Então, muitos deles vocês já vão achar lá no nosso site, tanto em inglês quanto em espanhol, porque a gente quer realmente disponibilizar isso para todo mundo, para a América Latina também, né? E esse ano sai, então, essa parte, né? Foi, desde o primeiro ponto, a gente já tinha mais ou menos estruturado na cabeça o que seriam esses 3 livros. O primeiro sobre política pública, né? Comparando o que existia no mundo, o que existia no Brasil e o que a gente poderia trazer do mundo para o Brasil. E ficou um trabalho muito bom, teve algumas coisas referentes aos minerais, mas assim pegamos só os principais mesmo. O segundo já foi para dar esse roadmap, ou mineral, onde tem, né, quais são onde tem lavra, onde tem pesquisa, né, como é que está isso, e a cadeia de produção para 2030 e 2050. Né? Então, a gente tem essa informação lá também. E esse agora que é aquela dificuldade. A gente quer agregar valor nos minerais, né? Quer agregar valor na produção. Mas a gente sabe que isso não é um caminho tranquilo. Isso não é só vontade política para fazer. Precisa de muita coisa, muito recurso. A China atingiu essa posição de liderança com muito subsídio, com muito investimento, né? Não estou dizendo que a gente tem que ter subsídios, mas não vai ter como fugir disso se a gente quiser subir na cadeia de produção desses minerais. E a gente sabe que nem quando a gente avança na cadeia, necessariamente, a gente tem maior valor da venda, né? Tem, vamos dizer assim, empregos mais especializados, mas o resultado pode não ser o mesmo da exportação do concentrado, né? E exportação de concentrado, gente, é o que nos permite hoje ter essa tranquilidade de balança comercial que a gente tem hoje.
né? O Brasil exporta commodities, não só minério de ferro, não só alumina, mas também soja, carne de bovina e tudo mais, que são outras commodities. E esse saldo comercial na balança é que nos permite passar por uma crise, igual nós estamos passando hoje, de uma maneira mais tranquila do que nós passamos lá nos anos 80, nos anos 90. Então, tem também o seu lado positivo. Mas a gente quer, sim, agregar, e isso está escrito desde o primeiro livro, né, Silvia? Desde o primeiro livro, que a gente defende essa agregação de valor, mas a gente tem que mostrar também o que precisa para fazer isso. E esse é o objetivo do terceiro livro. Isso nos deixa um desafio enorme para o ano que vem, né? O que a gente vai inventar. E a gente tem feito muitas publicações no IBRAM, né, de vários assuntos sobre energia, sobre circularidade, e pretendemos continuar com essa publicação. Para terminar aqui, eu gostaria de agradecer também a equipe, né? Nós vamos fazer aqui no final um agradecimento formal também, mas, como eu disse, nem todos serão heróis de ficar até às 5 da tarde. E aí eu queria agradecer a equipe da Rinastra, a equipe do Paulo Henrique, da comunicação, que fez esse trabalho maravilhoso de estrutura, que nos permitiu aqui. Tem um almoço, vocês não precisam sair daqui, né? Ficamos assustados, porque tem um auditório para 400 pessoas, tivemos mais de 500 inscrições. Então, ficava aquela expectativa, e se vir todo mundo, o que a gente faz, né? Infelizmente, o auditório nunca ficou com mais de 95% cheio. Ou, vamos dizer assim, a parte de conversas lá no foyer, como a turma gosta de dizer, no hall, ela é também tão importante quanto assistir às palestras, né? Então, e também é uma oportunidade que a gente trabalha para que tenha no setor, para que todo mundo se conheça. E agradecer a parte da comunicação, a parte da Rinastra, nessa estrutura física do evento, e reconhecer o trabalho da Cíntia, né, que ela que coordenou toda a montagem técnica, né, desse evento, né, e essa pauta que está excelente, que, né, a gente chegou nessa pauta ótima, né, e o meu trabalho aqui é o mesmo do técnico de futebol. É só orientar, porque quem corre em campo é a Cíntia, a Aline, Patrícia Moreira, né, que fazem os nossos eventos técnicos e que tem feito aí, felizmente, também com bastante sucesso. Então, a gente precisa reconhecer isso publicamente. E eu agradeço publicamente a todas elas. Mas muito obrigado, gente. Essas outras publicações estão ali no lobby do credenciamento. Tem um chaveirinho com uma pedrinha muito bonitinha, que tem uma série de marcadores de livros. Aquilo é para vocês, nossos convidados, podem levar. Atrás de cada um daqueles marcadores tem um QR Code de todas as publicações que estão hospedadas no site do IBRAM. Então, vou deixar agora, doutora Silvia, doutora Amaro, por favor, a palavra de vocês. Obrigada. Muito obrigada, Cíntia, Júlio. Fiquem à vontade. Ainda bem que Júlio não queria falar. Muito obrigada. Por gentileza, o vídeo da Lúcia. Agora vocês vão conhecer no detalhe o que é o terceiro estudo do CETEM IBRAM para estratégia para a estruturação das cadeias produtivas. Boa tarde. Eu sou Luceliana Xavier, pesquisadora do Centro de Tecnologia Mineral, um instituto de pesquisa vinculado ao Ministério de Ciência e Tecnologia, e venho hoje falar a respeito do terceiro estudo, em parceria com o IBRAM, contratado pelo IBRAM. Hoje eu vou falar sobre a estratégia para as cadeias de valor dos minerais críticos e estratégicos no Brasil, dando continuidade à fala da nossa diretora Silvia França nessa mesa, e teremos a participação também do professor Amaro Pereira, do Programa de Planejamento Energético da COP. Bem, para falar a respeito dos minerais críticos e estratégicos, é importantíssimo falar da política. E essa política, ela inicia com a Política Nacional de Mineração, bastante antiga, mas complementada por várias outras regulamentações legais e infralegais que vieram ao longo desse percurso. Então, só para pontuar, a política, ela não é uma lei ou um decreto, ela é um conjunto de regulamentações. E aqui exemplificado, então, pelo Plano Nacional de Mineração e suas versões 2030, 2050. A versão 2030 foi a que trouxe o conceito de minerais estratégicos, que, por sua vez,
foi pautada no Decreto 10.657 de 2021 e inspirou a Resolução número 2, com a definição de 3 critérios para a lista brasileira de minerais críticos estratégicos que constam nessa resolução. Em 2022, nós tivemos o decreto que regulamentou a política mineral brasileira, também trazendo no escopo o entendimento dos minerais estratégicos, e as resoluções que derivaram os grupos de trabalho, né, relacionados a esse decreto. E mais recentemente os projetos de lei, o 2780, aprovado na Câmara e hoje se encontra no Senado, na Câmara dos Deputados e se encontra no Senado, e o projeto de lei 4443 de 2025, que é do Senado. E então esse conjunto de regulamentações aqui apresentadas então compõem hoje o que a gente entende como Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos. Certamente a aprovação da política vai trazer uma outra vertente para o que temos de entendimento até o momento. Mas temos que entender também que a política industrial ela se faz extremamente necessária no entendimento e no avanço dessa cadeia de valor, porque outros processos industriais fazem parte também dessa cadeia e para além do que temos entendimento da parte de extração e transformação mineral, a partir dali nós temos outras cadeias que derivam do processamento mineral, por exemplo, a área de saúde, a área de eletroeletrônicos, infraestrutura, construção civil. Então todo esse entendimento precisa. E aqui, para ilustrar a política industrial, aquelas regulamentações, 2 leis, né, a Lei do Bem e a Lei de Inovação, que trouxeram incentivos de ordem tributária para o investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação, e o Decreto 11.482, que formou o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial. A perspectiva também, no contexto da política industrial, de um projeto de lei para a regulamentação da política nacional industrial. Então, esse entendimento se consolida na proposta dos 6 eixos do Plano Nova Indústria Brasil. Então, o NIB traz então essa motivação que é despertada e é respondida a partir de financiamentos, por exemplo, do BNDES e prioritariamente do BNDES e da FINEP, e mais recentemente, em relação à política industrial também, o Plano Brasil Soberano traz grandes contribuições. Tivemos já essa representação no estudo recente, aqui eu trago para salientar, então, mesmo tendo contribuições em 2025 e 2026, os principais planos governamentais que contribuem hoje para a política de minerais críticos estratégicos são esses aqui listados com os respectivos eixos, e eles contribuem enormemente, especialmente porque trazem explicitamente a transição e segurança energética como eixo forte, não é? O Plano Clima também, apesar de não estar explicitado em seus eixos, ele por si só já traz imbuído a necessidade de insumos para a transição energética. Então, fecha esse entendimento aqui, mencionando que o Plano Nacional de Minerais Críticos Estratégicos, na verdade, ele seria uma interseção entre o que temos de proposta para a política industrial e para a consolidação, então, da política mineral, mais especificamente a vertente que fala dos minerais críticos estratégicos. A diversidade de minerais para a política mineral é enorme. Então, focar nesse subconjunto que traz os minerais críticos estratégicos é que traz o diferencial. E nesse projeto, nesse terceiro estudo que estamos apresentando para o IBRAM, começamos recentemente, né, ele traz alguns alicerces. Desses alicerces eu saliento aqui algumas estratégias nacionais, como a de defesa, economia circular e especialmente a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, não é? Que fala da vertente de aplicação de recursos para inovação, desenvolvimento, né? Então, esse eixo, juntamente com ações operacionais, que seriam o Programa Mover, o marco regulatório para o setor elétrico e o Made in Brasil integrado, com o GT7, específico para a construção e produção de baterias no Brasil, e o GT10, que é específico para minerais críticos estratégicos. Então, essas ações trazem no seu contexto a consolidação de estratégias, mas também a concretização de ações.
E aqui eu ressalto que essa lei 15.269, que fala do marco para o setor elétrico, ela é uma das leis que a gente deve se espelhar, esse é o entendimento um dos eixos do projeto, para formação de demanda de mercado. Então, o marco regulatório para o setor elétrico, ele pode inibir ou incentivar, né, esse tipo de regulamentação ele pode inibir ou incentivar a formação de mercado. E a formação de mercado, por sua vez, motiva a produção. Então, é dessa forma que a gente traz aqui a contribuição nesse momento inicial com esses alicerces. E fecho com esses 3 últimos tópicos, né, que na verdade são ações já implementadas, sem sombra de dúvida, com incentivos econômicos dispendidos para o setor industrial, mas que tem um recorte também para a mineração. E é importante entender essa ordem de grandeza que estamos falando, de processo produtivo, de infraestrutura, de custo de produção, CAPEX e OPEX, como é que ele se desdobra ao longo do tempo. Então, esses são alguns dos principais investimentos. Fundo Clima, o BNDES, né, aqui exemplificando com o NIB e Mais Produção e outros programas, e o novo PAC, então com 1,9 trilhão de reais. Avançamos aqui para o entendimento de desafios, estratégias, oportunidades e a consolidação. Muito se fala de desafios e oportunidades, mas temos que entender que os desafios pressupõem a estruturação de estratégias, né, rotas de ação, que possibilitam a concretização de oportunidades e a consolidação das ações ali empreendidas. Então, falar de desafios e oportunidades é extremamente necessário, mas as estratégias e a consolidação dos cenários, eles precisam acontecer no curto, médio e longo prazo. Então, diante desse entendimento, conseguimos avançar. Os fundamentos e governança pressupostos do plano da Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos, elas iniciam com algumas definições importantes, e no Brasil já temos a diferenciação entre crítico e estratégico. Fizemos o levantamento de mais de 20 países, e isso mostra que é extremamente salutar ter essa diferenciação para que as estratégias sejam bem alinhadas e alcancem seus objetivos. Ressalto também que a maior parte das nações hoje desenvolvidas e produtoras de minerais críticos estratégicos tiveram programas de décadas de investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Isso se faz extremamente necessário. Esse é um dos pilares, alicerces mais importantes e previsto, como eu bem mencionei aqui, a Lei de Inovação, a Lei do Bem traz essa perspectiva, e hoje a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos pode fazer essa leitura de forma consistente. Da mesma forma, a formação do Comitê para a Industrialização de Minerais Críticos e Estratégicos vão trazer essa vertente muito mais alinhada com o que se pretende. E aqui destaco, né, que esse processamento e essas aplicações minerais, elas podem se beneficiar de investimentos minerais, mas também da formação de mercado. Então, regulamentações governamentais podem trazer incentivos para a regulamentação de mercado. E esses mecanismos de fomento, então, uma das propostas é o Fundo Garantidor. A gente não vai desdobrar aqui esse entendimento, mas é contemplado também no estudo. Mas, especialmente, as bonificações, mecanismos de bonificação, a partir da implementação de soluções para circularidade, que temos vários no setor mineral, com a produção de aço verde, com a produção de alumínio verde, zinco, e a certificação mineral de baixo carbono. O Brasil tem know-how e espaço para maturidade. Então, esses mecanismos de fomento como formas de oficializar e garantir a aplicação dos princípios de circularidade e sustentabilidade no país. A partir daqui, eu vou falar brevemente sobre o nosso estudo, que pretende trazer um desenho da estruturação e potencialidade de melhorias para essas cadeias industriais estabelecidas e as que venham a buscar maturidade, como acordos internacionais, contratos que tenham sido estabelecidos. Então, a gente vai analisar esses casos e trazer devolutivas. Indicação de empresas relevantes para benchmark das cadeias minerais, temos algumas, né? Há exemplo aqui da cadeia do nióbio, né? Temos detentores das maiores reservas globais, mas também entregando produtos com maior valor agregado. É um exemplo clássico. Mas temos também aí o lítio avançando nesse modelo com a recente
cooperação com a Índia. Então, vários desses fatores vão ser analisados a fundo para garantir o benchmark, mas a leitura do benchmark, mas também subsídio para outras cadeias minerais. Mapeamento dos desafios e potencialidades. E, por fim, a apresentação de um modelo contendo propostas para as políticas públicas, entendendo que não falamos de um único documento, mas de um conjunto de proposições. Trazemos de forma preliminar ainda as estratégias de curto prazo. Aqui eu identifico e saliento a consolidação de incentivos fiscais, esses incentivos fiscais por meio de regulamentações que viabilizem a formação de mercado. Então, esse mercado é que vai ajudar a garantir a produção e o escoamento dessa produção. Estratégias de médio prazo, destaco aqui investimento obrigatório em PDI. Esse investimento certamente foi a receita dos grandes países produtores e pode trazer grandes contribuições para o que a gente tem hoje de entendimento para as estratégias nacionais. E, por fim, estratégias de longo prazo, identifico a independência tecnológica, que pode ser alcançada por meio de estudos, inovação, rotas tecnológicas, depósitos de patente, então PDI mais uma vez, e além da independência tecnológica, a resiliência estrutural, eu saliento também, precisamos pensar no Brasil no longo prazo, não é? E a integração de cadeias produtivas para além do setor mineral, mas em colaboração e benefício do setor mineral. Apresentamos, então, no Green Paper, o material que vocês vão ter acesso via QR Code, peço que acessem, né, e terão um prazo para validação. A gente traz a cadeia de valor não mais com upstream, downstream, mas com 4 estágios, e essa metodologia tem sido replicada e tem sido entendida, né, internacionalmente. Então, a gente traz como o Brasil pode se posicionar, elencando algumas cadeias, como o lítio, nióbio, alumínio, mas tantos outros minerais que têm alcançado maior grau de maturidade, mas trazendo também especificidades, como, por exemplo, o minério de ferro, os ganhos de escala que podem ser alcançados ou desafios que podem ser enfrentados por uma verticalização da produção, mas especialmente a questão da circularidade, os benefícios da circularidade, métricas para se validar, né? Então, esse entendimento se faz extremamente necessário. E no nosso estudo trouxemos uma metodologia que, a partir da cadeia de valor, identificamos então aqueles minerais que estão setados na extração primária, aqueles que apresentam benefícios na extração secundária e aqueles que residem prioritariamente nos processos de transformação mineral. Bens de capital, bens de produção ou bens de consumo, seja qual for o eixo priorizado, a gente avaliando. Então, avaliando mineral a mineral, por exemplo, o ferro. O minério de ferro, ele se concentra aqui na extração primária, mas temos também vários casos, né, vários dados oficiais de recuperação de material secundário. Então, a recuperação desse material secundário faculta a circularidade e traz outras formas, né, potenciais de bonificação. Mais uma lacuna que se verifica na transformação mineral, principalmente em bens de consumo, podem ser de maior valor agregado e aplicação tecnológica podem ser reavaliados, teria espaço para reavaliar. O alumínio, da mesma forma, temos uma parcela do alumínio, então, em processo de reuso, de aparas e reciclagem, mas prioritariamente também concentrado na extração e no estágio inicial midstream. O lítio, por sua vez, não apresenta um cenário semelhante ao do alumínio, mas não apresenta extração secundária, mineração urbana, recuperação de material secundário no país, pela ausência, então, de elementos aqui no downstream, em produtos processados. E o elemento de terras raras, por sua vez, é estritamente concentrado aqui na extração primária, sem avanço no momento de outros estágios da cadeia de valor. E aí precisamos pensar, para além do metal, para além do minério, pensar também nas substâncias ali derivadas, o maior valor agregado e os bens manufaturados derivados dele. Então, o caminhar desse processo, aqui nesse estágio, que vai mostrar para a gente exatamente qual o ganho de escala que pode ser alcançado se pensarmos a cadeia produtiva e diferenciando por minério, mas a cadeia de valor integrada. E a partir de 3 metodologias, consolidando análise de criticalidade, que
o Serviço Geológico Britânico propôs, então adaptando essa metodologia, não para analisar os minérios em separado, isso fizemos no estudo do ano passado, mas agora analisar as cadeias de valor, então as empresas, onde elas se localizam, qual estágio da cadeia de valor elas são prioritárias, e depois plotar essas empresas no espaço, mostrando qual tipo de minerais elas podem atender no curto, médio e longo prazo e perspectivas, então, para essas empresas no cenário nacional, estratégico e global crítico. Então, nossa abordagem metodológica ela percorre aqui 4 caminhos. Então, o primeiro é a análise de fluxo de materiais, que já trabalhamos em projetos anteriores. Avançamos para o roadmap, no qual a gente consegue mapear as empresas para alguns desses minerais que nós vamos analisar e entender onde elas se localizam. Avançamos para a análise do potencial de criticalidade, metodologia do Serviço Geológico Britânico. Deixei aqui no cantinho o Gavin Mood, em qual o CETEM vai estabelecer uma parceria com o Serviço Geológico Britânico. A gente tem interagido bastante, então pensando não só os minerais, mas as cadeias de valor, especialmente em estágios diferenciados. Então a gente pode entender que a extração começaria no estágio inicial da nossa representação gráfica, e no outro extremo estaria então o downstream e o recovery, a recuperação de materiais com maior grau de maturidade e eficiência de processo. E por fim a proposição de cenários então para as principais indústrias que configuram o benchmark brasileiro. Então, qual seria a proposição desses cenários, onde eles poderiam se pautar, quais os caminhos percorridos, quais as lições aprendidas. Então, essa é a proposição da nossa metodologia. Encerro aqui, agradeço mais uma vez a oportunidade e ficamos à disposição para perguntas. Obrigada. Agradeço a Lúcia por ter feito essa apresentação e faço uma reflexão interessante, né? Porque foi falado aqui na apresentação do Green Paper, né? Possibilidades de mercado, cadeias prioritárias, integração de cadeias, investimentos em PDI, isso tudo foi bastante discutido ontem e hoje. Então, o que a gente percebe é que o documento a ser entregue na Exposibran em agosto está perfeitamente alinhado com a discussão atual e com as necessidades que nós temos de fortalecimento da cadeia produtiva, de fortalecimento da indústria mineral brasileira, de fortalecimento do PDI para consolidação dessa indústria. Então, agradeço ao IBRAM pela confiança na competência do CETEM em estar liderando esse trabalho. Professor Amaro, você faz parte da equipe, não é, que vai elaborar esse documento junto com a Lúcia, coordenado pela Lúcia. E, pelo que a gente está vendo aí, toda a discussão ela tem um foco na questão da transição energética, né? Obviamente que nós temos outras cadeias, como defesa, como alta tecnologia, mas a transição energética é como se ela fosse a mola propulsora para essa grande demanda pelos minerais críticos e estratégicos. Você é professor do Programa de Planejamento Energético. Como é que você vê essa grande oportunidade para a mineração nesse momento? Bom, primeiro, boa tarde a todos. Também obrigado pelo convite de participar do evento. Bom, eu confesso que quando a Lúcia veio me procurar para integrar esse projeto e essa etapa do projeto, eu fiquei um pouco sem entender, né? Mas ela colocou a questão da transição energética e eu vi que fazia todo sentido, inclusive assistindo, né, as palestras hoje cedo, eu também não me senti tanto assim um estranho no ninho, né? Eu vi que eu estava bem inserido aqui no contexto. E, assim, para começar a responder a sua pergunta, eu peguei até uma frase aqui do estudo do IPEA, que nossos colegas aí da ANM apresentaram, que fala que o processo de descarbonização, aliás, a transição energética é muito impulsionada por essa necessidade de descarbonização, ela reduz a dependência de combustíveis fósseis.
E essa redução da dependência de combustíveis fósseis vai aumentar a necessidade desses minerais críticos e estratégicos. Então, isso está intrinsecamente relacionado à transição energética com a necessidade cada vez mais de minerais críticos e estratégicos. Além disso, na apresentação da Lúcia, ela fala também do marco regulatório do setor elétrico, na verdade, até a modernização do marco regulatório do setor elétrico, que, entre outras coisas, amplia o mercado livre. Até então, o mercado livre era para grandes consumidores e para grandes geradores de energia, mas agora, cada vez mais, o mercado livre vai ser para os pequenos consumidores e também para a geração distribuída. Isso significa uma expansão mais significativa de geração solar fotovoltaica. E aí a gente tem alguns materiais críticos aí. Mas essa geração solar fotovoltaica e essas novas fontes renováveis, de um modo geral, ela acaba criando algum problema, ou problemas de confiabilidade do sistema, dada a sua variabilidade, ou seja, dada a dependência das condições climáticas, né? E isso vai fazer com que a gente precise de sistemas de armazenamento para poder complementar essa variabilidade. Esses sistemas de armazenamento eles vão entrar tanto como recursos energéticos distribuídos e também no sistema interligado, né? Hoje cedo também, no painel de armazenamento de energia, foi falado do leilão de reserva de capacidade, né? Em que já vai começar a contratar baterias, grandes baterias, né? E que, novamente, vai demandar cada vez mais esses minerais críticos e estratégicos. Além disso, essa expansão da geração distribuída também vai requerer algum tipo de uma gestão inteligente da rede. E nessa gestão inteligente da rede ainda vai abrir uma oportunidade para os veículos elétricos, que a gente já tem percebido uma expansão muito significativa, né? E a gente imagina que, a longo prazo, isso vai se consolidar. Essas redes inteligentes, elas vão querer, bom, o nome já está dizendo, né, alguma inteligência nessa operação e, portanto, cada vez mais algum tipo de inteligência artificial. E, junto com a inteligência artificial, a gente vai ter data center, que é uma tecnologia que consome muita energia, requer uma infraestrutura significativa. Hoje cedo também foi mostrado assim umas baterias com alta potência para poder dar conta desses data centers, né? Que é muito similar em termos de consumo de energia do hidrogênio verde. Porque nessa transição energética a gente também vai se deparar com setores que são difíceis de descarbonizar, como a siderurgia, por exemplo, como a aviação. Então, o hidrogênio verde, ou o hidrogênio, ele pode desempenhar um papel importante nessa transição energética. E aí, se a gente estiver falando de hidrogênio verde, vai requerer eletrolisadores e mais energia. Bom, a gente tem a vantagem de ter uma matriz energética bastante renovável, né, que favorece bastante, mas, novamente, a gente está falando de eletrolisadores, baterias, painéis fotovoltaicos, carros elétricos, então, tudo isso está estritamente ligado com os minerais críticos bom, e aí eu vi que eu não estou tão fora aqui do contexto, né? Você está mais alinhado do que você pensa. Eu acho que não está funcionando. Oi. Pronto, você está mais alinhado do que você pensa. E deixa eu lhe fazer outra pergunta.
O ponto importante desse terceiro estudo é a questão dos indicadores. Né? E aí, para você conceber esses indicadores, é preciso você ter um conjunto de informações. Como é que vocês estão lidando com a questão de confiabilidade nessas informações, com a rastreabilidade dessas informações, para que a gente tenha confiança nas informações que os indicadores vão nos mostrar? Não, esse é um desafio grande também. A gente já está levantando um conjunto de indicadores que a gente entende que seja interessante, e são indicadores que vão permitir que a gente faça um benchmark das empresas, né, assim, com foco mais na empresa do que propriamente nos minerais. Obviamente, são empresas do setor. Né? Então, a gente está fazendo também um levantamento em função da disponibilidade de dados, e até como a Cíntia mencionou, né, a gente vai precisar de da colaboração, né, que sempre teve aí, para poder dar confiabilidade a esses dados e a gente conseguir construir esses indicadores e poder montar um benchmark de empresas, né, que aí vai permitir que a gente consiga traçar os cenários, conforme foi mencionado para a Lúcia aqui, para entender quais são as empresas que são de referência, né, para ver as outras que estão abaixo da referência e como que elas podem melhorar para atingir os processos produtivos de maneiras adequadas. Né? Você tem uma pergunta aqui, mas eu vou só fazer um comentário. Você falou nos painéis fotovoltaicos. Eu sei que no seu trabalho lá na COP, você trabalha muito com a reciclagem dos painéis fotovoltaicos. E aí eu vou aproveitar essa deixa para juntar com a pergunta do colega, ou da colega, porque está anônimo, que a solução não seria pensar na mineração circular? Né? Por exemplo, nas terras raras, há tório e urânio nos rejeitos. Né? Há estudos de reator de tório. Estudos de reator de tório não seria uma oportunidade para o setor? Bom, essa parte do estudo de reator não faz parte do estudo do Green Paper, mas sempre pensar na circularidade é de extrema importância. Aí eu queria que você fizesse um comentário sobre a questão dos painéis fotovoltaicos, que também está ligado a essa questão da circularidade que a pessoa nos perguntou. Então, a gente mencionou da transição energética ou da abertura, né, que vai permitir a expansão de painéis fotovoltaicos, né, e aí, num prazo não muito longo, a gente vai começar a se deparar com o final da vida útil desses painéis. Então, a gente até foi uma coorientação com a Lúcia, né, de um aluno de mestrado, em que ele fez um mapeamento tanto dos painéis, né, assim, em termos de final da vida útil, né, quando que vai acontecer, quanto da localização e da infraestrutura que teria para recuperar esses painéis. Sabendo que isso é fundamental, foi falado aqui de uma verticalização, né, do setor, e isso é importante como política industrial, mas essa verticalização ela tem que contemplar, além do upstream, midstream e downstream, a recuperação, porque isso vai permitir que a gente reduza riscos, inclusive, né, no setor, e também dê sustentabilidade para a produção desses minérios. Então, só para fechar, a circularidade é muito bem-vinda. Com certeza, né? Com certeza. Então, bom, o horário já encerrou, está aqui piscando um vermelhinho para mim, e a gente tem outras sessões, então, para não atrasar as outras sessões, eu agradeço a atenção de todos. Professor Amaro, muito obrigado pela sua participação, agradeço mais uma vez ao IBRAM. Tá? As próximas sessões serão sessões silenciosas, então usem seus fones de ouvido, evitem bater palma, agora pode, mas a partir da próxima, todos em libras.